É isso aí, rapaziada. Estamos aí para mais um ao vivozinho. Vamos esperar a rapaziada chegar. O Instagram tá avisando aí aos nossos seguidores para a rapaziada acompanhar aí o nosso balanço semanal. Toda sexta-feira agora a gente está fazendo um balanço das últimas notícias. Gabriel Issa entrou, nosso grande Gabriel Issa, que sempre faz o balanço semanal com a gente. O Pedrão entrou, a Arabel entrou. E aí, tudo bem? Galera, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Fala, Pedrão, belezinha? Daqui a pouco eu chamo pra cá o Gabriel Issa. Hoje a gente vai fazer um balanço aí da nossa semana. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fala, Issa! E aí? Hoje está tudo direitinho? Hoje tá tudo 100%, tá tudo no Pô, que esquema. bom, que bom. Seja bem-vindo, tá? Boa noite. Obrigado. Boa noite para todos que estão aí na sua casa. Estamos aí de volta para mais um balanço da semana, não é isso? Então, É boa isso, noite a para quem tá... semana aí conturbada, com bastante coisa, com muita coisa para comentar. A gente selecionou aí algumas coisinhas. Vamos falar aí das coisas. É isso aí, Gabriel. Então, eu vou pedir o seguinte, cara, vai puxando, puxa os primeiros temas, porque eu esqueci de acender uma luz aqui, tá meio escuro o meu lado direito. Eu vou acender a luz para ficar tudo iluminado direitinho, tá? Beleza. Vai Júlio, puxando a acho que primeira podia. notícia, eu só vou apertar o botão aqui e já volto. Beleza. Puxa a primeira Acho que notícia aí. primeiro explicar por que que a gente está fazendo esse horário, né? Que normalmente as nossas lives a gente tinha feito na semana passada às 7h30, né? E hoje a gente está fazendo às 6, porque às 7 horas, hoje às 19 horas, vai ter uma live do deputado Flávio Serafim, pré-candidato a prefeito pelo PSOL aqui de Niterói, né? E ele vai estar fazendo uma live com um balanço aí sobre o Covid, com uma professora de serviço social da UF. Então a gente preferiu antecipar um pouquinho a nossa live para poder todo mundo estar assistindo depois a live do Flávio. Isso, sensacional, isso. Agora acho que melhorou aqui, porque eu iluminei o resto da casa aqui, acho que ficou melhor a iluminação aqui. Mas e aí, o que nós temos de hoje de notícia aí pra gente? Então, primeiro vamos falar do Enem, vamos falar do que aconteceu aí com o Enem, com toda Acho essa muito confusão com o importante. Enem. Para a galera entender um pouquinho, porque quem logicamente tá acostumado a prestar atenção, vai fazer o Enem e tal, tá entendendo o que está acontecendo. Só que tem muita gente que já não vai mais fazer o Enem, não faz o Enem e ainda não está por dentro do que aconteceu. Só para a gente fazer para voltar um pouquinho ao passado, para a galera que está assistindo a gente entender o que houve com o Enem. Houve uma pressão muito grande dos estudantes, porque desde março tem uma parcela dos estudantes brasileiros que não está tendo aula nenhuma. Não está tendo aula nenhuma. Você tem ideia, os meus alunos do pré-vestibular popular, o Pedrão também dá aula no mesmo pré-popular, no meio de março, assim que foi decretada a pandemia, eles não têm absolutamente nenhuma aula. Então, houve uma pressão muito grande de todos os estudantes, inclusive dos estudantes das escolas privadas também, para que o Enem fosse adiado. E com essa movimentação e com essa pressão, o governo resolveu ceder e adiar o Enem. Só que aí o governo falou o seguinte: olha, vamos adiar e vamos perguntar. E o Entraub ainda fez a propaganda na rede social dizendo: olha, o MEC é democrático, o MEC vai decidir em conjunto com a população, com os estudantes. E aí ele liberou um questionário para os próprios estudantes matriculados no Enem, inscritos no Enem, para que eles pudessem responder qual era a melhor data. Tinham 3 opções de data. Quais eram essas opções? Poderia ser, o dia exatamente eu não lembro, tá? Mas o mês poderia ser dezembro de 2020, janeiro de 2021 ou maio de 2021. E houve um movimento muito grande dos estudantes para jogar para maio. Mas para jogar para maio, por quê? Para as pessoas entenderem. Porque em maio, quem está sem aula vai ter mais tempo para conseguir minimamente estudar para fazer o Enem. Então, justamente por isso, a movimentação foi feita justamente para poder garantir
que as pessoas que estão sem aula possam ter um tempo maior para estudar. Ótimo! Aí o governo deu o resultado foi maio, todo mundo ficou feliz, todo mundo comemorou, e ontem não, na quarta-feira, o MEC puxa uma coletiva, Yasmin foi minha aluna em 2016, beijo Yasmin, vamos! E aí o MEC deu entrevista, fez uma entrevista coletiva e falou assim, olha, nós já resolvemos qual é a data do Enem. O Enem vai ser em janeiro. Aí todo mundo falou, então por que perguntou? Aí eles falaram assim, não, porque em janeiro vai ser mais fácil, em maio teria alguns problemas técnicos. Então por que fez a enquete? Se é inviável fazer em maio, por que maio é uma opção da enquete? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar com organização. A gente quer um governo organizado, a gente quer um governo que saiba o que está fazendo. Então, se não dava para fazer em maio, não colocasse na enquete. Mas tudo bem. A gente precisa entender o que tem por trás dessa decisão. E meu cachorro está surtando, está latindo aqui. E para a gente entender o que tem por trás dessa decisão, é muito importante a gente voltar um pouquinho lá atrás. O primeiro-ministro, Leonel, o primeiro-ministro da educação do governo Bolsonaro foi o Vélez. O Vélez, assim que entrou, ele disse uma frase emblemática. Eu não vou lembrar as palavras corretas, tá? Que ele utilizou, mas o significado a gente lembra. Ele dizia que a universidade não era para os mais pobres. A universidade não era para fazer caridade. Então ele achava que os mais pobres tinham que sair do ensino médio e ir direto para o mercado de trabalho. E não deveriam ter oportunidade. Ele disse que a universidade é para o que ele chamou lá para os melhores. Né? Ele falou assim, a universidade é para os melhores. Então não tem que ter cota, não tem que ter pré-vestibular social. Essa é a ideia dele. Mas isso, a gente precisa interpretar essa frase e fazer o link desse jeito de pensar, porque isso é projeto político. O jeito, a forma pela qual o governo Bolsonaro enxerga a universidade mostra bem qual é o projeto político deles, qual é o projeto político que eles defendem. Então, o projeto político deles é o seguinte, ó, a universidade é boa, só que a gente quer só para a classe média. Como era no passado. Eu, por exemplo, entrei na faculdade, entrei na UF em 2000, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a minha turma na engenharia era 100% branca. 100% branca. Tá? A minha turma na engenharia devia ter 80% de homens e 20% de mulheres. Hoje, é uma lógica completamente diferente. Hoje, você tem uma universidade diversa, você enxerga a diversidade até na engenharia, até na medicina. Mas você enxerga essa diversidade por dois motivos. Pelas cotas e pelos pré-vestibulares populares, que de uns tempos para cá foram se multiplicando nas universidades. Então, o que é importante a gente entender? A fala do Vélez mostra qual é o projeto do governo para a universidade. O governo quer voltar a 20 anos atrás. O governo quer ter uma universidade deles. Isso fica claro quando a gente percebe que o governo não está nem aí para a data que seria a data que beneficiaria os alunos que não têm como estudar. Então o governo está falando, olha, faz o seguinte, cara, não deu para estudar? Paciência. Vai para o mercado de trabalho, vai fazer outro. Então, o que esse governo quer é justamente tirar os mais pobres de dentro da universidade pública. Tem uma frase que eu acho muito legal, isso, para complementar, que é uma que diz o seguinte, a universidade pública ela sempre foi extremamente elogiada. Na verdade, a gente tem que dizer isso, o sonho dos pais é que o filho vá para a universidade pública, para a universidade federal. Mas de uns tempos para cá, a universidade está sendo achincalhada, está sendo atacada, agredida. Isso tem uma explicação. A universidade pública passou a ser um problema quando a filha da empregada passou a sentar do lado do filho do patrão para assistir aula. Essa é a grande verdade. Essa é a grande irritação. Isso ficou claro
é isso. Quando eu era aluno, por exemplo, quando eu coordenei o pré-popular, já existia um sentimento muito grande de parte dos alunos da universidade que não queria aquele movimento ali. Eu sofri, por exemplo, muita retaliação. Tinha professor que era contra o projeto de pré-vestibular popular. Eu tive um debate com o Pedrão também tem uma trajetória parecida com a minha nos pré-populares. Eu tive um debate com ele na semana passada, se eu não me engano, enfim, não vou lembrar. Acho que foi segunda-feira foi. E quando a gente para pensar no que a gente já viu dentro da universidade, é impressionante. Eu já vi professor contra o cursinho. Eu já vi professor chegar na minha frente, na porta do cursinho, e falar assim: olha, a engenharia não é lugar para projeto social. Na engenharia só pode ter pesquisa, que é um grave equívoco, porque a universidade pública ela tem um tripé, ela é sustentada por um tripé: ensino, pesquisa e extensão. O pré-vestibular faz parte da extensão. A extensão também é fundamental para uma universidade pública. E a gente fez um processo de tensionamento muito grande. Alunos, por exemplo, da engenharia, alguns, lógico, se incomodavam com a presença dos alunos do pré-popular. Quando o aluno do pré-popular subia, aí eles falavam assim: é porque eles estão fazendo muito barulho. Pô, mas que adolescente não faz barulho? E como se o estudante da UF não fizesse nenhum barulho. O estudante da UF entra lá quietinho, sem fazer barulho nenhum. Todo mundo faz barulho. Jovem faz barulho. Estudante faz barulho. Agora, o fato de ser estudante do pré-popular incomodava. Mas a gente venceu essas barreiras. A gente venceu essas barreiras e conseguiu construir dentro da engenharia um projeto social forte e que botou muita gente para dentro da universidade. Eu tenho, por exemplo, ex-alunos que são doutores. Eu tenho uma ex-aluna que está na Alemanha. Que é doutora. Saiu do pré-popular em 2005 e hoje é doutora em biologia. Então, deu certo, a gente venceu. Então, é preciso entender que isso, para você construir, dura 20 anos. Eu estou há 17 construindo. Mas para você destruir, basta um governo desastroso. A ideia do governo Bolsonaro é essa: é tirar os mais pobres da universidade. Só para concluir e te passar isso. Outro fator importante é que o governo corta do orçamento discricionário. O que é o orçamento discricionário para as pessoas que estão assistindo a gente, para elas entenderem? O orçamento discricionário, ele paga água, luz, segurança, limpeza e bolsas. Então, quando o governo ataca as bolsas, quando o governo diminui bolsa, quem que ele prejudica? O aluno de classe média que estuda na UF, ele precisa de bolsa para conseguir concluir o curso dele? Não. Os alunos mais pobres só concluem o curso se tiverem uma bolsa para ajudar. Então, quando você corta a bolsa, o que você faz? Você tira os mais pobres da universidade. Impede de entrar com esse Enem e ainda tira os que estão lá. A ideia é essa. A ideia é voltar 20 anos no tempo. Falei demais isso. Contigo. Então, Túlio, eu acho que depois vou comentar tudo isso que você falou. Assim, tem bastante coisa para a gente falar. Esse é um tema assim, que a gente pode falar bastante, porque é algo assim, muito, muito importante, muito sensível, né, no Brasil e no mundo, eu acho. Mas eu vou voltar um pouquinho à questão do Enem, que foi adiado para janeiro, só falar um pouquinho sobre isso, depois a gente retoma a questão geral da educação. Bom, eu acho que tem um meme assim que rola, mas que é muito real, que é: o estudante brasileiro não tem um minuto de paz, né? E não tem realmente. Com esse governo, a gente todo dia tem uma coisa nova que vai prejudicar a educação das pessoas mais pobres, né? Vai prejudicar o acesso a pessoas mais pobres à universidade, o acesso a pessoas mais pobres a uma condição de vida melhor, né? Eu acho que essa questão da escolha da data do Enem, ela já começou errada. Ela já começou errada quando foi disponibilizado, quando foram disponibilizadas as datas para votação, porque foram jogadas datas sem explicação nenhuma do motivo de cada data, dos prós e contras de cada data, que não é obrigação do aluno ter que saber os prós e contras de cada data, né? Óbvio que, como a gente pôde ver, a maioria preferiu em maio, porque lógico, a gente está tendo um déficit muito grande de conteúdo, de aprendizado durante esse ano, principalmente os alunos do terceiro ano, né? Então, eles preferiram prolongar essa data o máximo possível para poder ter tempo de recuperar esse conteúdo perdido para poder fazer a prova do Enem, né? Então, isso foi lógico.
Mas fora isso, não tiveram os prós e contras que agora são apontados pelo governo, né, para poder justificar a data ser em janeiro, mas devia ser apresentado lá atrás, para os estudantes poderem escolher a data que tivesse as melhores condições para ser feita a prova, né? Será que em janeiro a gente vai ter condições de fazer um aglomerado de pessoas dentro de uma sala de aula para realizar uma prova de vestibular? Né? Será que já vai ter condições sanitárias de garantir a vida daqueles alunos? Né? É muito perigoso defender uma volta não, a realização do Enem em janeiro por esse motivo e porque os alunos de escola particular, bem ou mal, estão tendo aula, bem ou mal estão tendo acesso ao ensino remoto. Agora, os alunos de escola pública, em sua maioria, não estão. Né? Então, o Enem em janeiro vai prejudicar todo mundo? Vai, mas obviamente vai prejudicar mais aqueles estudantes de escola pública, aqueles mais pobres, né? Então, acho que agora, voltando ao que você falou, que obviamente, né, tá ligado, essa crise, né, como diz Darcy Ribeiro, a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto, né? É um projeto da elite, como você falou, não quer ver a filha da empregada sentada junto com a filha do patrão na universidade, né? Quando a gente vê várias pessoas falando, olha, eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública, o primeiro da minha família a fazer uma universidade, né, a poder estar cursando um ensino superior, e isso vai voltar a ocorrer que o filho do pobre vai ter que continuar sendo pobre para a vida toda, não vai poder ter condição de melhorar a sua vida, né? E esse é um projeto, né? Isso é uma forma de fazer política da elite, né? A elite ela não quer ver o pobre subindo de vida. E aí quando a gente vê o Vélez dando uma declaração como deu, de que também falou que a universidade pública não é local de corrigir injustiça social, de promover mais igualdade, óbvio que é. Se a educação não tiver esse motivo, qual é a razão de ter educação? É óbvio que o motivo da educação principal é promover que todos tenham acesso a uma educação de qualidade para que todos tenham condições iguais de vida, né? Para que todos possam viver de maneira ter as mesmas oportunidades de depois buscar um emprego, né? Enfim. Então, isso realmente é um projeto, uma forma de fazer política da elite que não está nem aí para o pobre, quer que o pobre continue pobre para poder ser massa de manobra, para poder não ir contra as coisas que a população mais pobre sofre, né? Poder continuar quieta, submissa aos interesses da elite brasileira, que é uma elite realmente que é muito complicada, para dizer o mínimo. Perfeito, isso. Sensacional. Cara, puxa aí, qual o próximo tema aí? Você é o nosso organizador dos temas aí, manda ver. Então, acho que ainda falando sobre medidas assim que a gente questiona muito, nas medidas do governo federal, que são muito complicadas, né? O Bolsonaro, ele vetou um trecho de um projeto que já estava há quase um mês, se eu não estou enganado, esperando a sanção do presidente, de um projeto que visava proteção, né, dos povos nativos, das populações nativas ao coronavírus, né? Povos indígenas, quilombolas, enfim. E aí o Bolsonaro, ele veta a obrigatoriedade de fornecimento de água potável, de higiene, de leitos em hospitais para indígenas, para quilombolas, enfim. E é isso, quando a gente fala que Bolsonaro, que isso é um projeto de extermínio dessa população, que isso é um projeto genocida, a gente não fala isso da boca para fora. Né? Qual é o motivo de Bolsonaro não fornecer o básico do combate ao coronavírus, que é água, produtos de higiene, que isso pode fornecer, isso pode proporcionar um combate muito simples ao coronavírus. Né? Só que a maior parte da população, grande parte da população, não tem acesso à água, né? que é o básico, né? Água e sabonete para lavar a mão, que já protege um pouco do coronavírus. Né? Então, quando a gente falou na época, né, das eleições e fala até hoje, né, que Bolsonaro ele ataca populações indígenas, ataca populações nativas, né, ataca os negros, não é da boca para fora que a gente fala, isso é um projeto dele. E também não é só da boca para fora que ele ataca. Ele faz medidas concretas contra essas populações. Né? Então, quando ele nega um direito básico, especialmente nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, é um projeto de morte. Né, Túlio? É verdade isso. Respondendo algumas perguntas aqui, antes de a gente entrar no nosso próximo tema, a minha mãe fez uma pergunta ali, um beijo para minha mãe, para minha tia, para todo mundo, para sua mãe, para todo mundo que está aí, um beijo para todos, tem uma galera aí chegando. A minha mãe fez uma pergunta seguinte sobre o novo ministro da Educação. Eu vou falar rapidinho que eu não consegui pesquisar. Na verdade, eu descobri que ele seria o novo ministro 5 minutos antes da nossa live. Eu corri para pesquisar, eu não encontrei nenhum absurdo que ele tenha dito. Mas é porque eu pesquisei em 5 minutos. Então tem que fazer uma pesquisa maior para a gente ver
se ele de fato já falou algum absurdo ou já fez algum absurdo. Agora, uma coisa é muito importante a gente dizer. Ele tem título no currículo dele? Tem. Isso é bacana? A gente gosta disso? Claro. Se eu falar para você que eu estou fazendo doutorado, mas eu não acho legal que as pessoas façam, eu vou estar mentindo. Eu quero que você faça um mestrado, um doutorado. A gente trabalha para isso. Eu quero que meus alunos façam um mestrado, doutorado. O título é bacana. Só que é preciso entender que o título por si só não quer dizer que ele será um bom ministro. Porque a gente precisa entender qual é a visão dele. Ele tem ideia do que é o Brasil? Porque não adianta, meu amigo, você ter todos os títulos do mundo. Você pode ser pós-doutor em educação. Mas será que você entende o que é o Brasil? O que o estudante brasileiro precisa? O estudante brasileiro usa a escola para se alimentar, usa a escola para comer. O próximo ministro tem essa noção? Então, acho que é um ponto importante, né? O currículo por si só não resolve. Vamos aguardar. Não vou falar mal dele hoje, mas na próxima semana, quem sabe? Dependendo do que ele falar, a gente fala. O fato dele ser pastor não é um problema. Não pode ser um problema, tá? A gente não tem nenhum tipo de preconceito com nenhuma religião. Obviamente, nós conhecemos e sabemos quem são os vendilhões da fé. Esses a gente conhece. Malafaia, Ottoni, assim, Crivella, poderíamos aqui citar vários. Agora, o fato dele ser pastor não quer dizer absolutamente nada. A gente torce para que ele tenha um mínimo de decência, apesar de não acreditar. Mas a gente está torcendo. Deixa eu só falar rapidinho, comentar sobre a questão do novo ministro, deu uma pesquisada rápida. Realmente, ele é um doutor, né, em educação pela USP e tal, então é um título que já dá um olhar assim, diferenciado para ele, né, porque é um título interessante, é um título bacana, só que como você falou, agora eu queria entrar nesse ponto da questão dele ser pastor evangélico, né? Não tem nenhum problema, como você falou, desde que ele não esteja lá para defender exclusivamente os interesses dos evangélicos no Ministério da Educação, né? Você não pode. Educação, assim como o Estado brasileiro, tem que ser laica. Então, a gente tem que ter uma educação que não direcione a alguns conceitos religiosos de determinada religião, né? Não obrigue, não faça com que estudantes tenham que seguir dogmas de determinada religião, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que defender e, por ele ser pastor, como se não tem nenhum problema, a gente já fica pensando, pô, será que ele vai estar lá por ser um pastor exclusivamente do governo Bolsonaro, né, que falou que queria um ministro da STF terrivelmente evangélico, né? Então são coisas que a gente tem que ficar preocupado, tem que ficar observando bastante para não permitir mais retrocessos na questão da educação no nosso país, né? Perfeito, isso, sensacional. Falando um pouquinho da questão dos indígenas, né, eu acho importante a gente lembrar da reunião ministerial. Não sei se você lembra isso, da que o Moro disse que ficou abaladíssimo e saiu. Ele assistiu umas 10 daquela, na 10ª que ele ficou abalado. E aí na reunião ministerial, o Entraub pediu a palavra e ele disse o seguinte, ele falou o seguinte, ó, eu odeio o termo povos indígenas. Eu odeio o termo povos indígenas. Foi algo assim que ele falou, né? Então, o que ele quis dizer é o seguinte, é povo brasileiro. É tudo igual, é povo brasileiro que tem que dizer. Só que ele quer que diga povo brasileiro, mas parte do povo brasileiro sobrevive e parte morre. Qual é a parte que morre? São os negros, são os indígenas. Essa é a parte que morre. Então, por isso que a gente fala povos indígenas. Por isso que a gente fala quilombolas. Porque são povos que, historicamente, são mais vulneráveis. Então, os povos indígenas estão e são vulneráveis. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Auxílio emergencial. Qual é o problema de você fornecer auxílio emergencial para os povos indígenas? Mas não, eles acham que não tem que ter. Era só esse comentário mesmo, isso. Podemos puxar para o próximo aí. E só rapidinho, enquanto você falava isso, né, eu pensei muito naquele negócio enquanto a gente estava falando Black Lives Matter, que você falou todas as vidas importam, né? É óbvio que todas as vidas importam, mas tem vidas que não importam para a maioria da população, tem vidas que são ignoradas pela maioria das pessoas, né? Então, a gente tem que sim lutar para essas vidas que são, na maioria das vezes, ignoradas e que não se importam com a vida dessas pessoas, né? Lise, Laís, um beijo, galera que está chegando aí, sejam bem-vindos. Qual o próximo, Issa? Qual o próximo tema aí que nós temos? Bom, acho que um tema que dialoga bastante com a questão dos povos indígenas, que são os maiores defensores da nossa terra, do nosso meio ambiente, né? A gente teve
o Ministério Público Federal, né, pediu que a Justiça afastasse o ministro Ricardo Salles, né, da pasta do Meio Ambiente, né, porque o ministro do Meio Ambiente é como se fosse o ministro do contra meio ambiente. Não tem outra coisa que se falar, né? Porque é um ministro que está lá para defender o meio ambiente, mas ele está lá somente defendendo pautas que são contra o meio ambiente, né? Que destroem a Amazônia. A gente vê o recorde, né? Todo mês a gente tem novos recordes de desmatamento da Amazônia, né? E aí ele diminui fiscalização, né? Ele tira a democracia dos órgãos que fiscalizam e que fazem controle de desmatamento na região amazônica, né? Então ele provoca um desmonte das políticas públicas de proteção do meio ambiente, justamente quando ele devia fazer o contrário, né? Justamente quando ele devia promover mais e mais e mais políticas públicas para a proteção do meio ambiente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer disso, né? Ele também está respondendo, pode responder por improbidade administrativa, né? Então, vamos ver isso aí, como é que vai acontecer, o que isso vai dar. Thalitinha Saramago chegando aqui. Fala, Thalitinha! Seja bem-vinda aí, galera. Então, gostaria de falar, antes, Issa, da gente chegar exatamente no ministro, eu queria falar um pouquinho do Partido Novo. Até porque tem muita gente, muito jovem aqui assistindo, e é sempre bom para a galera entender como é que funcionam as discussões, né? O Partido Novo tem um apelo entre os jovens e tal, usa muito a questão de, olha, nós somos diferentes, e algumas coisas têm que ser comentadas, tá? Primeira coisa, eles dizem que o processo seletivo, uma das bandeiras, né, que o Novo mais fala, é sobre o processo seletivo deles. Olha, nós fazemos um processo seletivo. Gente, esse ministro que o Issa acabou de falar, que foi condenado pelo Ministério Público, por improbidade administrativa, por uma série de coisas, o Ministério Público pediu o afastamento dele. Esse cidadão fez o processo seletivo do Novo e passou. Foi candidato a deputado pelo Novo. Perdeu a campanha de deputado e aí ele foi convidado para ser ministro do governo Bolsonaro. E ele foi. E sabe o que o Novo falou da ida dele ao ministério do governo Bolsonaro? Nada. Nada. Não tem uma nota do Partido Novo falando sobre a chegada dele no governo Bolsonaro. Foi lá, chegou no governo Bolsonaro, ficou lá mais de um ano. Quando ele começou a fazer um negócio muito complicado, as queimadas avançaram na Amazônia, etc. Aí o Partido Novo falou, tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, fazer processo seletivo não quer dizer absolutamente nada. Fazer processo seletivo não quer dizer nada, tá? Então, a bandeira que eles falam, temos um processo seletivo. Então, o Ricardo Salles passou nesse processo seletivo de vocês, tá? Então, a gente faz também, o pessoal também tem processo seletivo, só que o que a gente quer e o que a gente pede para as pessoas é diferente do que a gente pede lá. A gente pede compromisso com o meio ambiente no nosso processo seletivo. Nós fazemos também, só que fazemos diferente. Nós queremos saber quais são as bandeiras. Tem compromisso com o meio ambiente, com a educação? Agora também tem processo seletivo do pessoal. Não é bater na porta do pessoal que entra. Só que a gente não fica falando isso por aí. Porque a gente tem coisa mais importante para falar. E aí, beleza. Outra coisa importante, tá? Muito, mas muito importante, isso. Novamente, o Partido Novo, né? Continuando o raciocínio. Outra bandeira primordial deles é a seguinte. Eles falam assim, nós queremos cortar custos. Nós queremos diminuir o tamanho do Estado. Aí, quando a gente vira para eles e fala assim, não é bem aí? Aí eles viram para a gente e falam assim, vocês defendem os cargos comissionados, vocês defendem a mamata. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é separar. É separar do que a gente está falando. Vamos lá. O Estado, ele tem o servidor de carreira, o cara que fez concurso, o cara que fez um mestrado, um doutorado para poder aumentar o salário dele. Esse servidor de carreira, a gente tem que valorizar. Eu quero um médico bem remunerado, cuidando da população. Eu quero um professor bem remunerado, dando aula na universidade pública, dando aula para as nossas crianças. Isso tudo a gente quer. Agora,
O que eles falam, o que a gente não quer, e aí a gente concorda com eles. Não tem problema dizer que eu concordo com o Novo. Sim, o cargo comissionado, a mamata, que aqui, por exemplo, em Niterói tem a rodo, Niterói tem mamata a rodo. É irmão do político, é filho do político, é não sei quem. As secretarias regionais são uma concentração de mamata. Isso a gente concorda com eles, a gente quer acabar com isso. Agora, o problema é que eles contam essa história de que querem cortar do Estado, aí entra o seu ministro Ricardo Salles e corta a fiscalização, impede que os órgãos fiscalizadores façam o trabalho deles para conter as queimadas. Esse é o problema. A diminuição do Estado que eles querem é a parte vital que tem que existir, que é a fiscalização, para evitar as queimadas, que é o médico de qualidade, que é o professor ganhando bem. Então a gente tem que diferenciar as coisas, tá? Quando a gente quer diminuir, enxugar a máquina, tem maneiras de se fazer isso. Nós, do pessoal, queremos enxugar a máquina sim. Só que a gente quer enxugar dos comissionados. Agora, eles lá no Congresso Nacional, eles defenderam, agora na pandemia, um corte de até 50% do salário dos servidores. O que é isso? O salário dos servidores, no geral, qualquer servidor. O que é isso? O médico, o engenheiro, servidor público, como é que pode um negócio desse? Então, essa diferença é fundamental para a gente explicar para a população o que eles defendem e o que a gente defende. Não dá para eles fazerem esse discurso fácil de que estão enxugando máquina pública, sacaneando professor, sacaneando servidor. Isso nós não podemos deixar. Manda bala, isso. É porque eu acho que esse é um discurso que vende, né? Um discurso que as pessoas agora, que as pessoas compram facilmente, tem que mexer lá. Realmente, a gente concorda. Tem que mexer sim no aparato estatal, mas não da maneira que eles querem, né? Não da maneira de privatizando tudo, demitindo todos os funcionários que trabalham, né, no aparato estatal, que são necessários, né? Professores, médicos de qualidade, tem que ser de responsabilidade do Estado fornecer educação e saúde de qualidade entre várias outras coisas para a população, né? Acho que a gente pode passar para o próximo tópico, o próximo assunto da semana. Bom, é uma coisa assim, né, o dono, fundador da Ricardo Eletro, né, foi preso, né, acusado de sonegar 400 milhões de reais, né? Então, não é pouco dinheiro, né? Eu vi um tweet outro dia que a maior parte das pessoas no nosso país não tem nem dimensão do que são 400 milhões de reais. Eu não tenho dimensão, acho que você também não tem dimensão do que são 400 milhões de reais, né? Longe disso, isso. Então é inimaginável, né? A gente vê, né, quando as pessoas pegam, não, o problema é aquela senhora de 100 reais que ganha Bolsa Família, ela que é o problema da economia do país. Pelo amor de Deus. Daí você chega a ser cruel, numa medida que o Bolsa Família, que é um projeto elogiado no mundo inteiro, né? Que é um projeto que tem que ser reconhecido. Tem falhas, tem problemas? Tem, óbvio que tem, mas a gente não é para atacar o projeto é um projeto muito bom. Né? O projeto pode ser lapidado e é uma coisa incrível que o mundo inteiro, praticamente, elogia muito esse projeto. Então, quando a gente pega e a elite, principalmente, gosta de falar, não, o problema da economia do Brasil é o Bolsa Família, essas coisas. E, pelo amor de Deus, gente, 400 milhões de reais em sonegação de impostos, né? Um cara desse que, vale ressaltar aqui, né, um cara aí que quer se lançar agora como nova política, como diferente de tudo, Luciano Huck, inclusive, faz comentários elogiosos, né, ao fundador da Ricardo Eletro, que apoiou o Bolsonaro, né? Então, tem que estar sempre dando nome aos bois, né, dizendo quem apoia quem, para poder saber melhor, né, sobre essa elite, sobre quem está cometendo crime realmente no país, né? Porque a gente, depois quando falam que, não, que gente de esquerda defende bandido, que o pessoal defende bandido, que vocês têm político de estimação, vamos ver, tá vendo realmente quem defende bandido, né? Quem tem político de estimação, essas coisas assim que falam. Perfeito. Eu queria mandar um abraço para o Gilberto. Eu vi o Gilberto passando ali. Gilberto é meu amigo de infância. Ele está hoje em dia morando em Caruaru, que é a cidade da minha família. Estou cheio de familiar lá. Um beijo para a galera de Caruaru. Um beijo, Gilberto. Saudade de você. Um abraço. Então, acho fundamental isso, a gente realmente falar tanto do Luciano Huck, quanto dos empresários de um modo geral. Criou-se uma ideia de que
aquele discurso fácil, dizer que o imposto é roubo, imposto é roubo, imposto é roubo. E a discussão tributária virou uma espécie de fla-flu. As pessoas discutem sem conhecer os dados, sem conhecer de fato qual é a situação tributária no Brasil. Então, o nosso problema é muito simples. Nós, da classe média, e os mais pobres, nós pagamos muito imposto. Muito imposto. E os mais ricos pagam muito pouco. Essa é a questão. Então, a população, no geral, sente que paga imposto. E paga mesmo. Só que os ricos usam esse sentimento para dizer que eles também pagam, mas eles não pagam. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, o sentimento que aflora na classe média, e como a nossa classe média, infelizmente, parcela grande dela tem a sensação de que é rico, tem a sensação de que está mais próximo da elite do que do mais pobre, essa sensação casa direitinho. Então, o cara de classe média, ele fala assim, ih, rapaz, o Luciano da Van deve estar sofrendo, que nem eu sofro. Não, meu amigo. Não, você sofre. Classe média paga 27,5% de imposto. 30% do que você ganha vai para o Estado. A gente tem que fazer uma discussão sobre isso. Tem que fazer uma discussão sobre isso. Agora, o cara lá de cima, não. Então, o cara lá de cima tem que pagar mais para que a gente pague menos, para que a classe média pague menos e para os mais pobres pagarem menos. O que é importante entender? Quando você pega uma pessoa em população, uma pessoa em situação de rua, que ela consegue juntar lá 10 centavos para comprar uma manteiga, para comprar um pão, ela vai na padaria, vai no mercado, compra um pão, ela está pagando imposto. Quando alguém vira e fala assim, ih, rapaz, o cara que mora aqui na rua está morando aqui sem pagar imposto. Ele paga imposto. Ele consegue comprar um pãozinho, ele está pagando imposto. Então a gente tem que reduzir o imposto do consumo e passar a taxar mais as grandes rendas e combater a sonegação fiscal. Então, esse sentimento de que aqui no Brasil se paga muito imposto, que é um erro, depende, tem que ver qual é a classe que a gente está falando, faz com que esses caras, o Luciano da Van, o Ricardo Eletro, o outro, botem na cabeça deles o seguinte, ó, não vou pagar não, não vou pagar não. E aí eles sonegam os impostos. O que mais que eles fazem? Eles negociam com governadores. A época do Cabral, não sei se você lembra isso, já tem um pouquinho de tempo, você devia ser muito, muito garota ainda. A época do Cabral, nós tivemos aqui uma série de empresas que não pagavam impostos. E aí essas empresas eram todas ligadas de alguma forma ao Cabral. Você tinha, por exemplo, cervejaria que não pagava imposto, ou pagava menos, tinha isenção de impostos. Aí você ia descobrir qual é a contrapartida. Porque isenção de imposto tem que ter contrapartida. A empresa tem que dar alguma coisa. O Estado está isentando ela, tem que dar alguma coisa. E aí foram descobrir, mas não tinha contrapartida nenhuma. Era simplesmente a questão de amizade com o governador. Então, esse sentimento faz com que esses caras, vou sonegar mesmo. E os caras sonegam, fazem esquemas e deixam de pagar o que eles têm que pagar. E eles não enxergam isso como corrupção. Se você falar com o cara, fala, eu sou honesto. Eu só sonego porque eu sonego mesmo. Sonegação é crime, pô. É crime. E o Bolsonaro falou, eu sonego tudo que eu puder, né? Exatamente. O próprio Bolsonaro incentivou esse tipo de coisa. E aí, entrando no que você falou do Luciano Huck, é curioso, eu acho muito curioso isso, porque toda véspera de eleição brota alguém falando que é o novo, e um candidato novo aí, Luciano Huck. Cara, o Luciano Huck nunca se candidatou, mas ele já andou colado e já apoiou todos os políticos desse país e os mais corruptos. E os mais corruptos. Os mais corruptos. Olha, Luciano Huck apoiou o governo Fernando Henrique. O Luciano Huck fez campanha. Luciano Huck, ele não simplesmente votou no Aécio, não. Ele foi um dos coordenadores da campanha do Aécio. Ele ia com o Aécio para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Outro, empresário lá da Madeiro, parceiro do Luciano Huck. Esse Ricardo Eletro, parceiro. Então, a especialidade do Luciano Huck é andar
com empresário corrupto. Só que esses caras acham que eles estão tão fora e não tem nada a ver com isso, não. Porra, procura uma foto minha com um empresário corrupto da cidade. Não vai achar, meu amigo. Não vai achar, porque eu não ando com esse tipo de gente. Então, isso é importante a gente colocar. Ser novo na política não é se candidatar. Ah, estou me candidatando aqui. Não, meu amigo, se você já tem uma ligação com grupos políticos do país e com empresários que estão o tempo todo ali mamando, eles falam tanto, mas eles ficam ali o tempo todo tentando mamar de alguma forma na teta do Estado. Essa é a verdade. Quando o cara pede isenção fiscal, quando ele deixa de pagar imposto, o que, é que ele está fazendo? Mamando na teta do Estado. Então, temos que abrir o olho com o Luciano Huck. Não é nada novo. Quem está dentro da política, mesmo que não se candidate, é do esquema. Está ali, está ali. E essa galera toda vai em torno dele. O dia que Bolsonaro não der mais, essa galera toda vai em torno do Luciano Huck. Então, ele não tem nada de novo. Fiquem atentos, juventude. Fique atenta com o tal Luciano Huck. Túlio, duas coisas aqui, um comentário do Rafael Guedes, se eu não estou enganado. Ele falou da questão de que não tem contrapartida, né? O imposto que a classe trabalhadora paga, né? Acho que a classe trabalhadora não se incomodaria de pagar impostos desde que houvesse contrapartida, desde que houvesse serviços públicos de qualidade, saúde de qualidade, educação, segurança pública de qualidade. Então, você pagar um imposto, obviamente, mesmo que, desde que ela pagasse de maneira proporcional, não dessa maneira desproporcional que a gente vive hoje, né? Tendo uma contrapartida, não é roubo, é justo. É justo que a gente pague imposto para a gente receber um serviço de qualidade, desde que quem tem mais pague mais. Né? Isso é óbvio. E aí, enquanto você estava falando, também me lembrei da reunião ministerial também, em que o Paulo Guedes fala que dar auxílio para a empresa pequena não é bom. Né? O que ele tem que fazer é dar auxílio para as grandes empresas não quebrarem. Né? Então, isso, ele não está nem aí, né? Se diz, não, mas é que a gente vai ajudar o empresariado brasileiro, a gente vai ajudar o micro e pequeno empresário. Não vai ajudar o grande empresariado brasileiro, sim. Né? Essa elite e esses neoliberais estão preocupados em agradar os grandes empresários, os detentores do dinheiro. Né? Aquele pequeno empresário, eles não estão nem aí, que quebre. Né? Que quebre, eles não estão nem aí nesse momento de pandemia. Né? Eles dão auxílio, sim, para os grandes empresários. Agora, os pequenos empresários não dão nada, não. Eles não ligam. E aí eu acho que uma coisa também... Rápido. Oi. Você ia começar a falar? Eu ia só mandar um beijo pro Guedes. Porra, Guedes tá. Guedes dá aula comigo há... Nem vou falar o número de anos para não comprometer nem a mim, nem ao Guedes, mas dou aula com o Guedes há bastante tempo. E aí, Túlio, eu acho que a gente também tem que tomar um outro cuidado com essa questão da nova política, né? Estar na política há algum tempo não é um problema, desde que esteja na política comprometido com a população, desde que esteja na política de maneira honesta, né? De maneira a fazer coisas que beneficiam a população, principalmente aqueles mais pobres, né? Tem companheiros aqui, especialmente do PSOL, que já estão há anos e anos e anos na política, mas estão sempre comprometidos com as lutas da população. A gente tem aqui na Câmara o Renatinho e o Paulo Eduardo, que estão há anos e anos aí lutando pelos mais pobres, pela população, né, mais necessitada. E não é nenhum problema em você já estar há mais tempo na política, como eu falei, desde que comprometido, desde que honesto. Né? Não adianta nada você ser novo na política, mas fora dela você ter práticas que não condizem com a sua fala enquanto político. Né? Sejam práticas de corrupção e tal. E aí, Túlio, se você quiser concluir, acho que a gente já pode passar para o próximo. Né? Eu só queria falar um pouquinho da questão do que o Guedes levantou, do sentimento de que a classe média não consegue enxergar o dinheiro que ela gasta. Né? Isso é importante. No Brasil, isso é muito comum, isso. As pessoas enxergarem o problema, mas não conseguirem enxergar a solução. Então, assim, o cara de classe média fala assim, pô, que droga, eu dou 27,5% do meu salário para o Estado e não vejo uma escola boa, não vejo um hospital bom, não vejo a rua bacana. E aí, o que infelizmente a classe média pensa? Ah, então não quero pagar não. Quando, na verdade, deveria ser o oposto. Ela deveria ver isso tudo e falar assim, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou lutar para melhorar a escola pública. Eu vou lutar para melhorar a minha rua. Eu vou participar de audiências públicas para discutir a cidade, porque eu quero uma cidade melhor. Então, as pessoas enxergam o erro, o que está errado. De fato, está certo, está errado mesmo. Só que as pessoas não enxergam a solução.
Elas buscam a solução mais fácil. Qual é a solução mais fácil? É dizer, então não quero pagar, não. Já que tá ruim, não quero pagar. Não, tá ruim, vão melhorar. Pô. O certo é você pagar o seu imposto. Agora, você precisa lutar para que ele, realmente, você sinta aquilo ali acontecer. Com a escola boa, com o hospital bom, com a rua bem cuidada e etc. Júlio, eu acho que tu dialoga muito com a questão da política em si, né? A política tá ruim, então eu não vou falar de política, eu não tô nem aí pra política. Não, isso é a mesma coisa, não. Justamente a gente tem que falar de política, tem que discutir, tem que se organizar para poder mudar isso. Então agora eu vou mandar um beijo aqui para minha mãe, que tá aí sempre comentando, a Bia também, que já tá aí participando, tá comentando. E aí, Túlio, acho que a gente já podia passar para o assunto, tô vendo aqui o horário. Acho que a gente podia falar brevemente sobre agora esse assunto, que foi da questão que dois empresários, né, ligados ao MBL, né, o Movimento Brasil Livre, que também se colocou aí como nova política, como anticorrupção, como tudo isso, e aí a gente vê, né, bom, se uma grande parte dos membros do MBL que concorreram a cargos na política foram pelo DEM, né, que é um partido que não tem nada de nova política, muito pelo contrário, né, e agora dois empresários ligados ao MBL foram presos suspeitos de lavagem de dinheiro, né, então é mais um retrato desses que se falam contra a corrupção, com todo esse discurso de que político é tudo ladrão e tal, e aí a gente vê que realmente, eu estava lendo uma coisa hoje que falava o seguinte, que a elite ela não brada contra a corrupção, ela não grita contra a corrupção pelo seguinte motivo, a elite se sustenta na corrupção. A corrupção é muito benéfica para a elite, né? É muito boa, ela realmente se sustenta na corrupção. Então não tem por que eles falarem contra algo que é bom para eles, né? Perfeito, isso. Continuando, seguindo a sua linha, só mandar um beijo para Paulinha, que eu vi passando aí também. Paulinha, beijo, estamos juntos. Acho importante a gente fazer esse comentário e até acho importante também a gente analisar o que é a Lava Jato, né? Eu acho engraçado o seguinte, muita gente de direita adora a Lava Jato, fala de Lava Jato o tempo todo, né? Lava Jato, Lava Jato. Eu tenho imensas críticas. A gente poderia fazer uma live completa só falando de Lava Jato e falaria as críticas que eu tenho ao processo da Lava Jato, tá? Agora, se você observar o que a Lava Jato levantou de informações, você percebe o grande empresariado como sendo o grande operador dos esquemas de corrupção. Só que a mídia trabalhou para botar a culpa nos partidos políticos. Para dizer, nossa senhora, a Lava Jato está entregando todos os partidos. Sim, os partidos estavam ali no esquema. O nosso não. O nosso não entrou no esquema. Mas a maioria dos partidos, sim, estavam lá no esquema. Só que a gente tem que entender que esquema é esse. Quem é que estava no comando de tudo? É a classe empresarial que doava para as campanhas para ter um retorno. Que é justamente isso que a gente está falando. É ter um alívio, é ter isenção de imposto, é poder sonegar à vontade sem que o cara fiscalize. É para ter benesses. Então, é importante entender que o comandante do esquema não são os políticos. Quem comanda é o mega empresariado. Só que a Lava Jato está terminando agora e na cabeça das pessoas, o que a Lava Jato descobriu foi um conluio comandado por partidos. Não, mentira. Comandado pelo grande empresário. E mais. A Lava Jato fez um acordo com o banco para não botar banco no meio. Mas banco está muito no meio. Está ali no centro de poder, comandando esses esquemas. Só que o banco é um negócio mais pesado. Então eles tiveram que segurar a onda. Falando do MBL um pouco, para passar, você pode me dizer o tempo, isso, por favor? Túlio, você ia falar, acho que são 6h50 já. Eu acho que não vamos conseguir. Então deixa eu bem rapidinho, para fechar a MBL bem rapidinho. Vamos lá. O MBL surgiu em 2013, quando, a partir das manifestações, a galera estava bem chateada com o governo do PT. A gente também teria que ter uma live inteira para poder discutir isso. E o MBL surgiu dizendo que estava ali para combater a corrupção. Imediatamente, nós chegamos e falamos, olha só, essa galera aí tem nada de... Essa galera aí está fazendo o jogo da direita.
Aí eles falavam assim, que isso? Não, a gente não. A gente é apartidário. A gente é apartidário. Nós somos um movimento apartidário que combate a corrupção. Foi exatamente isso que eles falaram. Depois que esses movimentos acabaram, que eles conseguiram derrubar a presidenta Dilma, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Todos se filiaram. Se filiaram a qual partido político? O Democratas, antigo PFL, antiga Arena, que era o partido sustentáculo da ditadura militar no Brasil. Eu encontrei aquele PM youtuber, Gabriel Monteiro, já briguei muito com ele, né? Briguei verbalmente, né? Em questão de discurso. É briga política, né? Nunca é de física, isso não existe, né? Mas eu questionei ele foi fazer aquelas lives dele, aquela loucura dele de filmar, e eu virei para ele e falei assim, olha só, você tinha 37 partidos, nem sei se já tem mais, né? Mas antigamente tinha 37 partidos, não sei se já surgiram mais, deve ser 38, não sei. Tem 37 partidos. Vocês do MBL escolheram justamente o DEM? Pô, mas não tinha mais nada para escolher? Então, a gente que acusou, que falou lá, estão movimentando pela direita, a gente tem razão. Não existe essa história de apolítico. Se você está movimentando alguma coisa, se você está na rua, se você está falando alguma coisa, você não é neutro. Não existe neutralidade política. Tem que botar isso na cabeça. Você está pendendo para o lado de alguém. E nós estávamos certos. Eles são direita hoje. Eles são a direita hoje. E aí não deu outra. Era a partidária contra a corrupção. São corruptos e de direita. Túlio, eu acho também uma outra coisa que a gente pode abordar numa outra live é a questão do financiamento público de campanha, né? Que eu acho que é uma coisa central, que é muito atacado, mas que a gente tem que analisar de maneira sensata o que é um financiamento público de campanha, porque senão acontece, você falou, o grande empresariado financiando campanha e depois pedindo coisas em troca, que é algo completamente absurdo, né? Então acho que agora o tempo já não vai dar para falar disso, porque é um assunto assim muito longo, que a gente pode discutir bastante, mas agora falando um pouquinho aqui de Niterói, né? Que saiu agora ontem, né? O Rodrigo Neves anunciou que agora nessa segunda-feira, dia 13, vai começar a abertura dos bares aqui em Niterói e na outra segunda, dia 20, a abertura dos restaurantes, né? Então, acho que a gente está vivendo um período de crescente no número de casos aqui em Niterói. Estava vendo agora o último boletim que saiu. Em um mês, né, de 8 de junho até 8 de julho, dobrou o número de casos aqui em Niterói. Né? Dobrou. Então não está em momento de abrir nada, gente. A gente tem que pensar primeiro nas vidas, né? Isso que eu falo, aí eu passo aí a bola já para o Túlio falar um pouquinho sobre isso, que já está no tempo aí. 8 minutos. Eu acho que são 6h52 agora. Então, para a gente concluir, né, já concluindo, aliás, eu queria até sugerir a galera que está aí, de repente isso, você podia puxar uma enquete lá aí no seu Insta, perguntando qual o tema, que a galera tá falando várias coisas aí, podia fazer uma live disso, podia fazer uma live daquilo. Pergunta, de repente, um tema que a galera acha bacana aí, ou então eu faço no meu também, a gente vê que tema que a galera quer, a gente faz uma mais focada em um determinado tema, né? Mas então, a questão da pandemia. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que os países que fazem a coisa um pouco mais séria do que a gente, esses países têm esperado você passarem várias semanas depois que o número de casos começa a cair. Então, a ideia é que a curva faça isso aqui. A gente faz isso, fala isso na aula de física, o Guedes está assistindo, a gente fala isso na aula de física. A ideia é que a curva faça isso aqui, ó. Então, o bacana depois que passou o pico, você esperar descer mais, descer mais, descer mais, e por aqui você reabre. O que a gente está fazendo em Niterói é que a gente aqui, ó, passou o pico e a gente está reabrindo tudo. Porque, aliás, quem quiser saber sobre Covid em Niterói, o Flávio vai entrar na live já já. Já já o Flávio entra na live no Facebook para discutir o Covid. Então, a última semana foi a segunda semana com o maior número de infectados desde que a pandemia começou. Então, a gente tem uma tendência de queda? Até tem. Só que a questão é que está muito no início. Está muito no início. Então, não era. O prefeito Rodrigo, ele mandou muito bem até agora.
Só que em um dado momento, ele teve que ceder à pressão dos empresários. Mas podia ter segurado mais um pouquinho, porque os bares e restaurantes, eles estão conseguindo vender alguma coisa. Lógico que não no ritmo normal, mas eles estão conseguindo fazer delivery. Estão conseguindo vender alguma coisa. Então, segura mais um pouquinho, segurava umas 3, 4 semanas, esperava a curva baixar para valer. Aí, quando a curva baixa para valer, libera, as pessoas ficam com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque é difícil você controlar gente em bar. Escola é a mesma coisa. Você imagina isso? Você na sua escola, você não pode encostar em nenhum amigo encosta em amigo. É difícil controlar criança, é difícil controlar adolescente, porque adolescente, pô, os meus alunos, cara, eles adoram, e aí, professor, abraça e abraça todo mundo, e aí, qual é? Aí vai, encosta em um, encosta em outro, isso é do adolescente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E as pessoas, quando estão num bar, num restaurante, as pessoas estão curtindo, bebendo, estão leve. Eu entendo que as pessoas querem sair. Porra, eu sou o mais louco para querer sair. Você que é um adolescente, você deve estar louco para querer ir para a escola, para querer sair. Só que, cara, como é que a gente pode garantir a segurança das pessoas? Essa é a questão. Será que todos os bares da cidade vão garantir o álcool em gel? Porque a prefeitura liberou, só que ela colocou algumas regras. Mas será que todos os bares da cidade vão cumprir? Será que a prefeitura vai conseguir fiscalizar? Porque lá no Rio a gente já viu o que deu. A Iris está falando aí do Leblon, e não só o Leblon, a Barra. O fiscal foi lá dizer que tinha que acabar, o pessoal começou a cantar: eu não vou embora. E aí? A gente vai repetir o vexame aqui em Niterói? Então, eu acho que é muito cedo, baseado na curva, nos dados. Eu não acho porque eu acho. Eu acho olhando as curvas. Os países que estão liberando, eles estão esperando a curva descer mais. A curva tem que estar mais na descendência. E aí você libera. Então, a preocupação, de novo, isso, é com a questão da desigualdade. Porque a gente sabe que vai ter bar em Caraí, no Jardim Caraí, que vai fazer a coisa arrumadinha, vai ter álcool gel. Mas também vai ter bar em outros lugares que não tem tantas condições de comprar tudo isso, que não vai ter álcool gel. E aí eu falo, porra, vambora, vamos. E aí, meu amigo, você novamente vai ter ali um contágio. Então, eu espero muito, sinceramente, que a população de Niterói dê o exemplo. Isso é o meu coração que está falando. A minha cabeça está falando outra coisa, tá? A minha cabeça está falando, vai dar errado. Meu coração está pensando o seguinte, cara, Niterói vai dar o exemplo. Niterói vai fazer a coisa organizada. Niterói vai manter o espaçamento nas filas. Qual a necessidade de fazer fila para ir para restaurante, gente? Você pode pedir, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o trabalho que o Rodrigo fez, que foi bem feito, até um determinado momento, ele está correndo o risco de jogar tudo por água abaixo. Então, eu vou convidar todo mundo que está aqui para assistir a live do Flávio Serafini, que é já já. Já já, terminando aqui, a gente começa lá com o Flávio. Vai ser show. É isso, eu acho que a nossa preocupação, como a gente tem tentado demonstrar sempre, o Rodrigo Neves até certo ponto está fazendo um trabalho que foi um exemplo, né, em vários lugares, mas que agora realmente está cedendo aos interesses de grupos empresariais que vão colocar em risco, infelizmente, a vida da população. Né? Porque quando a população pensa, tá flexibilizando, é porque eu já posso ir para o bar, já posso fazer tudo tranquilo, e não tá normal, né? Essa ideia de novo normal é uma ideia que é difícil de entrar na cabeça da população que esse novo normal tem que ser completamente diferente do normal anterior. Então, devia ter... se vai abrir o bar, que eu acho muito perigoso, mas, enfim, dessa maneira, vão abrir o bar, beleza, mas, população, se puder ir, não vá, né? Mantenha o distanciamento, e isso tem que ser divulgado muito mais do que está sendo divulgado, né? Infelizmente, os bares vão ser abertos aí na segunda-feira, né? Tem medidas, mas eu espero muito, mesmo como você falou, achando que não vai acontecer, que não se repita o que aconteceu no Leblon e em outros lugares aí no Rio de Janeiro, porque a gente, ainda mais quando a gente vê o presidente, né? Só para finalizar, falando que máscara é coisa de viado, né? Desculpa o termo, mas falando isso, aí as pessoas vão... Aí, né? Não tem nem o que falar, né? É uma tristeza muito grande de ver o exemplo, né, a não seguir que o nosso presidente dá, né? E aí, por favor, todos que enfim, espero que as pessoas que estejam assistindo a live não vão aos bares, mas os que forem, não usem máscara e se protejam. 20 segundos, gente, para a live. Galera, super obrigado a todo mundo que participou, que veio aqui, comentou, fez perguntas.
Quem quiser participar mais, pede para o Issa algum assunto específico, pede para mim algum assunto específico, a gente tenta bolar alguma live com assuntos específicos, tá? Um super beijo para vocês, felicidades, ótima sexta-feira para